Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo à nossa primeira live aqui do ano, né? Estamos retomando essa modalidade, fazia tempo que a gente não fazia, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os anéis O, né? Fazendo uma introdução à vedação industrial, né? Então, o anel O, ele é um dos primeiros componentes, né? Que, eu não vou dizer um dos primeiros, mas é um dos componentes de vedação industrial mais utilizado, seja ele dentro da aplicação direta, vamos dizer assim, ou dentro de componentes, né? Então a gente tem os selos mecânicos sendo aplicados, por exemplo, dentro de selos mecânicos, dentro de válvulas. Se você comprar um sistema desses de filtros da Europa, por exemplo, né? Você vai identificar um monte de anéis O, né, sendo utilizados dentro do sistema, né? Então o anel O, eu quis começar com ele, né? A ideia é a gente ficar falando sobre vedação, sobre equipamento toda quarta-feira, e a ideia de começar com o anel O é exatamente nesse sentido, né? Eu gostaria só para confirmar se vocês estão ouvindo, né? Se vocês estão me ouvindo bem. Se sim, por favor, né? Só confirmar aí para a gente não poder dar seguimento aqui ao material propriamente dito, né? Antes de mais nada, gostaria de agradecer aí pela presença de todos, né? Pessoal que já acompanha a gente. E gostaria de primeira coisa, convidar vocês, quem não for, né? Se inscrever no nosso canal e também compartilhar, né, o vídeo, né, acompanhar o nosso trabalho aqui para a gente poder dar uma alavancada aqui nos nossos trabalhos que a gente tem executado aqui. Bom, deixa eu pôr a apresentação aqui. Então, como eu disse, né, hoje a ideia é a gente fazer a live das quartas-feiras, né, então todas as quartas-feiras a gente vai estar falando sobre esse tema, sobre algum tema, né, a gente vai fazer algum tema sobre equipamento, alguma coisa mais, não a parte de aulas, né, mas a parte mais de aplicação mesmo, né. Bom, hoje, como eu disse, a gente vai falar sobre a anel O e vamos começar aí uma introdução em termos de vedação industrial, né? O anel O, basicamente, ele conhecido, né? Se você pegar materiais, mesmo os traduzidos de um certo tempinho atrás, você via o termo O-ring. Então, se você ouvir a terminologia O-ring ou você ouvir a terminologia anel O, estamos falando da mesma coisa, né? Não tem diferença nenhuma, né? Então é isso que tem que ficar em mente. Antes da gente começar, né, só para não esquecer os recadinhos, né, se inscrever no nosso canal se você não for ainda, recomendar o nosso canal aí para a galera, né, para que a gente tenha mais inscritos. E por que a gente insiste tanto, né, nessa questão de inscrição, né? Porque quanto mais inscritos a gente tem no canal, mais recursos o YouTube vai liberando para nossa conta, né? Então por isso que a gente pede, inclusive analisando, né, as maiores visualizações, a quantidade de visualizações é mais de quem não é inscrito do que quem é inscrito no canal, né? Então por isso que a gente sempre está pedindo. E se alguém quiser ajudar o canal, né, você pode se tornar membro, aí tem algumas vantagens também que a gente traz, e também tem a contribuição do Superchat que você pode fazer aqui pelo YouTube mesmo, né? Então fica aí o convite, se você achar que o que a gente faz aqui é relevante para você, quiser dar uma força, fique à vontade aí, né, para poder ajudar. Bom, e também na descrição do vídeo tem um link chamado esse final links aqui, né, engenhariaecia.eng.br/links. Esse link aqui ele dá acesso a quase todos os nossos links. Então, se você quer participar do nosso grupo no WhatsApp, aí tem lá o contato para você entrar. Se você quiser participar do nosso grupo que tem no nosso site, né, tá, através desse também. Se você quiser nos seguir no LinkedIn, no WhatsApp não, no Instagram, no Twitter, então tem tudo aí, né? Então você dá uma olhada, quem tiver interesse também, nesse link aqui, né? Que ele direciona para uma série de coisas, né? Que nós temos aí. Bom, sem mais delongas, então, vamos começar a falar, né, do anel O. E a gente vai começar a falar da definição. Até o Antônio aqui está falando que está tudo certo, então beleza, né? Então a gente vai, o anel O, eu vou fazer a definição, né, vamos dizer, teórica, né, do que é anel O.
E depois a gente vai mostrar, né, quem não conhece ainda para poder conhecer, né. O anel O, ou O-ring, né, ele é chamado de um tipo de elemento de vedação, né, essa é uma das classificações que a gente viu, cujo formato é toroidal. Bom, o que seria formato toroidal? Né? Essa é a pergunta, né? O que seria um formato toroidal? Formato toroidal, pela definição lá da geometria espacial, ele pode ser definido, né, como o lugar geométrico tridimensional formado pela rotação de uma superfície circular plana de raio R em torno de uma circunferência de raio R. Né? O que seria isso? Né? Seria, né, o que está dizendo ali, eu tenho aqui um círculo, né? Um círculo aqui. Se eu girar esse círculo em torno de um ponto, né? O formato, né, que vai se formar por conta do giro, né, digamos assim, da área relacionada a essa área que nós giramos, né? Isso aí vem da geometria de convolução, né? Isso a gente estuda muito nos primeiros anos em cálculo, né? A partir de um formato, o que forma, né? Que superfície que forma, e daí vem a integral. Mas resumindo, basicamente, né? Basicamente, deixa eu voltar para mim aqui, a gente tem um anel O assim. Anel O é uma pulseira, basicamente. É uma pulseira, parece uma pulseira. Se a gente cortar aqui esse anel, ele vai ter uma seção de um círculo, né? Então, se você pegar um círculo, né, como se fosse uma moeda, e girar essa moeda em torno de um ponto, né, aí você tem esse formato toroidal. Mas na prática nada mais é do que um anelzinho desse aqui. Né? Na prática nada mais é do que o que eu estou mostrando para vocês aqui, esse anel O. Né? Depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso aqui. Voltando aqui para a apresentação. Então, resumindo, né, nada mais é do que um anel O cuja seção ela é circular também, né, uma espécie de é chamado anel O ou O-ring, né, do inglês O-ring, ring traduzindo é anel, né, e ele pode ter diversos tamanhos, né. E como que é o princípio de funcionamento do anel O? Ele é projetado para, acabei repetindo aqui, assentamento em uma ranhura e um comprimento durante a montagem, entre duas ou mais partes, criando uma selagem na interface. Por exemplo, eu tenho aqui a face, voltando aqui para mim, eu tenho aqui a face de um selo mecânico, né? E aqui eu tenho um anel O. Então, na montagem desse componente, a gente coloca o anel O aqui, o diâmetro interno sempre é um pouquinho menor do que o diâmetro onde ele vai ficar, para ele esticar, para aí ele vai grudar ali, né? E isso aqui seria o que a gente, né, no caso do selo mecânico, seria a ranhura. Mas pode ser aberto assim, no formato L, como eu estou falando, ou poderia ser no formato U também, né? Aí não tem nenhum problema, né? Aí vai depender, na verdade existe vários tipos de montagem, né? Que a gente tem que considerar, né? Aí aqui, essa que eu mostrei é apenas uma delas, né? Bom, aqui uma animação, né? Mostrando como que funciona. E aqui o que nós temos? Basicamente, a gente coloca o anel O, a ranhura seria justamente esse formato de U aqui. De um modo geral, né, aqui não está destacado nessa animação, mas aqui é arredondado, né, para evitar justamente um dano no anel O. E a outra peça, né, que vai ser montada, está representada por esse retângulo aqui, vai achatar o anel O. E com esse achatamento do anel O é que nós vamos ter a vedação promovida, né, pelo anel O. Então, se você vai fazer uma vedação e essa vedação e o anel O que você está usando, ele não causa nenhum tipo de interferência onde você está montando, está errado. Né? O tamanho do anel O ele está errado. Você tem que pegar um outro tamanho de anel O, né? Tem que diminuir um pouco, porque obrigatoriamente ele tem que ter uma interferência. Se ele não tiver uma interferência, você não tem montagem, ele não vai deformar, digamos assim, consequentemente você não vai ter um funcionamento do anel O. E por outro lado, se ele for muito grande também, ele vai ter problemas na hora de você fazer a montagem. Né? Então esses são os pontos principais que nós temos aqui. Então no caso aqui, continuando, né, falando um pouquinho da definição de anel O, a pressão, o que acontece durante a operação do anel O? Né? O que acontece quando você está trabalhando, o anel O está em trabalho, né?
Basicamente, quando você, aqui, né, seria o caso de uma ranhura completa, né, no formato U, como eu comentei, agora que eu estou vendo aqui que eu não voltei para a apresentação, deixa eu voltar aqui a tela. Então eu estava comentando aqui, né, eu acabei passando aqui, batido aqui, esqueci de apertar o botão para voltar. O que eu estava comentando aqui, né? Eu estava comentando que você tem aqui a ranhura, você coloca o anel O aqui, né? E a tampa, né, ou a outra parte do equipamento que vai ser vedada, que vai comprimir o anel O. Então nessa compressão do anel O é que você vai ter a vedação propriamente dito, né? E eu estava comentando agora há pouco que se você não tiver interferência do anel O, você coloca o anel O sem nenhuma interferência, ele não vai funcionar adequadamente, né? Você não vai ter o funcionamento dele adequado, né? Então ele tem que ter interferência. Se você não tiver interferência, significa que você está usando o anel O errado, né? Então usar grande, um pouquinho maior é um problema. Se usar muito pequeno também, ele vai esticar demais, né? Ele vai esticar demais do que deveria, e aí você também vai ter um problema de funcionamento, né? Bom, agora sim, né, passando para outra parte, né? O que acontece durante a operação propriamente dito do anel O, né? Então, nesse caso aqui, quando você faz a instalação, né, que seria aqui a vedação inicial, ele está bonitinho na posição dele lá, né? Então, o que acontece? Quando você pressuriza esse sistema, nesse caso estaria a pressão vindo daqui, o que vai acontecer? A pressão, lembrando que, né, lá da definição de pressão, pressão é força dividido por área. Então, sempre quando eu tenho uma pressão hidráulica aplicada numa área, eu vou ter uma força, que é equivalente à pressão vezes a área aqui da própria fórmula. Então, o que vai acontecer? A gente tem a seção aqui do anel O, basicamente, né, em termos de força, seria a seção aqui reta, então eu vou ter um conjunto de pressão atuando aqui, e essa pressão vai gerar uma força, deixa eu pegar outra coisa aqui, uma força resultante empurrando esse anel para lá. E aí a gente fala da lei de Newton. O que diz a lei de Newton? Que força é igual a massa vezes a aceleração. Então, a partir do momento que eu tenho uma força aplicada numa massa, eu tenho que ter aceleração. E o que é aceleração? A aceleração é a taxa de variação da velocidade. Então, obrigatoriamente, eu estou mudando a velocidade do meu anel O. Então, o que vai acontecer? Ele vai empurrar esse anel O e ele vai se deformar. Então, está aqui mostrando, né, a deformação dele aqui assim. E aí ele vai vedar ainda mais, né, o equipamento. O que pode acontecer muitas vezes, né? O que pode acontecer muitas vezes é que a pressão, se for muito alta, ele pode fazer um processo de extrusão, que a gente chama, né? Então, no processo de extrusão, ele vai deformar, ele vai ficar mordido, digamos assim, e aí ele vai começar a perder a eficiência que o anel O tem. Bom, continuando aqui, como que eu faço a especificação dimensional do anel O? A especificação dimensional do anel O é com base no diâmetro interno do anel O. Então, neste exemplo aqui, né, a especificação desse anel O aqui, deixa eu voltar aqui para mim, a especificação desse anel O é com base nesse diâmetro interno aqui do anel O, e mais o diâmetro da seção. Então, eu meço aqui o diâmetro da seção, voltando aqui para mim, o diâmetro da seção, né, que seria essa alturinha, e a especificação sai em função disso. Eu vou mostrar daqui a pouquinho uma imagenzinha que detalha isso, né? Bom, então o que acontece, né? A gente tem o diâmetro interno, né, entre um anel e outro. Inclusive tem, né, o pessoal que trabalha principalmente em manutenção, né? Eles têm uma espécie de um cone, né? Uma espécie de um cone, onde ele vem com o anel O aqui, né? E para justamente, ele é graduado, né? Então digamos que o anel O pare aqui, né? Aí aqui sai, né, vamos dizer assim, qual é o φ interno, né? E daqui ele consegue determinar qual seria o número, o código, né, do fabricante, né? Isso é claro que cada fabricante tem o seu número, mas você já consegue identificar o anel O, né? O ruim é quando chega, por exemplo, um selo mecânico para a recuperação e ele chega todo detonadão, e aí você acaba não tendo esse parâmetro. Aí você tem que partir para fazer as medidas físicas, né?
E o que a gente chama de diâmetro da seção, alguns fabricantes utilizam a letra W. Aí tem que olhar o que é o correto, né? O que eu quero dizer é assim, não adianta você, só porque eu falei que você tem, né, que é usa W, que aí, se o fabricante, né, se tiver lá usando uma outra letra e você não sabe o que é, né, não dá, né, a maioria usa W, mas pode acontecer de você pegar um catálogo que ao invés de estar W, está um outro nome qualquer, né, uma outra letra qualquer. Então, por exemplo, né, deixa eu apagar aqui, eu escrevi aqui, aqui seria, né, isso aqui é uma imagem que eu peguei do catálogo da Parker, né, que é um dos fabricantes de anel O. E o que acontece, né? Então ele especifica em termos, desculpa, deixa eu pegar uma bala aqui. Então ele especifica em termos do diâmetro W, né, o diâmetro da seção do anel O, W, 1,78, e aqui ele tem a tolerância dessa medida, então é 1,78 mais ou menos 0,08, deixa eu pegar aqui o apontador Luiz. Então ele tem aqui, nesse caso, né, 1,78, então é um anel O bem pequenininho, né? Eu tenho aqui um outro de 2,62, depois tem o de 3,53, 5 alguma coisa e por aí vai, né? Normalmente essas medidinhas quebradas assim é que vem da medida em polegada e depois na hora que faz a conversão ela fica quebradinha assim, né? De um modo geral é isso que acontece. Então veja aqui, né? Então eu tenho aqui o número 2, aqui é um outro código deles, então 01, 02, 03 vai embora, né? Então, ou seja, aqui é um anel O bem pequenininho, 0,74 de diâmetro, 1,07, 1,42 e por aí vai. E o diâmetro externo do anel O, ele vai ser o quê? Ele vai ser o diâmetro interno mais 2 vezes W. Né? Veja que eu tenho um W aqui e vou ter um W aqui. Né? Então, dentro dessa questão, se você quiser, né, descobrir qual é o diâmetro externo do anel, basta você somar 2 vezes o valor de W. E como eu comentei agora há pouco, o anel O ele funciona por interferência. Então, no caso do alojamento do lado externo, ele tem que ser um pouco menor do que o diâmetro máximo aqui. Então, o diâmetro interno tem que ser menor do que o eixo, por exemplo, que nem o caso aqui que eu estava comentando aqui, né? Se você for ver, ó, ele não entra, certo, né? Quando eu faço, ó, se eu olhar aqui, ele não entra, eu tenho que puxar um pouquinho, esticar ele, para ele poder entrar aqui nessa sede de um selo mecânico, né? Então aqui ele já esticou. Mas quanto que ele estica? Vai esticar de 0,5 milímetros, 0,6, 1 milímetro, depende da aplicação, se é estático, se é dinâmico e por aí vai. Tem outros parâmetros também, né? A nossa ideia é trazer uma introdução aqui. Então aqui, veja aqui, né, você tem um outro tamanho e assim por diante, né? Você vai depender, né, o que você vai fazer, vai depender do que, a escolha, né, vai depender dos diâmetros que você tem necessidade de executar, né? Bom, e o material, né? O material vai ser feito com base na compatibilidade química do material. Então, qual é a compatibilidade química? Eu falo o que esse anel O ele vai vedar. Então, o anel O ele pode vedar água, pode vedar gasolina, pode vedar um produto químico qualquer, de cloretano e por aí vai, né? Tem uma infinidade de produtos químicos nas indústrias, né? E então eu tenho que ficar esperto com a compatibilidade química. E um outro critério bastante importante também é a temperatura de aplicação. Por exemplo, o Viton, se você trabalhar com ele com água, aí ele trabalha bem ou trabalha mal, né? Ele vai trabalhar, se for até uns 100 graus, 120 graus, ele trabalha tranquilo. A partir do momento que você vai chegando próximo dos 150, aí você pode ter problema. O anel O ele pode vulcanizar, que a gente chama, que ficar endurecido, né? E no caso da compatibilidade química, por exemplo, se você usar Viton numa aplicação relacionada com derivados de petróleo, tipo gasolina, tipo solvente, ele vai inchar e vai travar as partes, né, as partes móveis do sistema. Né? Então, com isso, você tem problemas, né? Você vai ter problemas na hora
do equipamento operar. Pode travar, né, a operação do equipamento e você vai ter um problema nesse sentido, né? Então aqui mostrando alguns materiais, né? Esse aqui é uma tabela que você encontra no catálogo da Vedabras, né? Ela tem, além de anel O, tem outras coisas também. Então ela coloca aqui uma tabela, né, de todos os materiais que ela trabalha. Então borracha natural, você tem neoprene, uma borracha nitrílica, EPDM, Viton, silicone, esse Ipalon, poliuretano, Teflon e por aí vai, né? Então, opa, estou esquecendo de voltar aqui para a tela. Então aqui, deixa eu só ver se eu deixei de falar aqui. Não, aqui tudo bem. Então aqui na tabela, eu estava falando sem mostrar a tabela, né? Então aqui no caso da tabela, né, eu tenho vários materiais. E aqui esse que eu estava comentando é uma tabela do catálogo da Vedabras, né? E aí ele tem aqui a dureza. A dureza Shore A. O que é a dureza Shore A? Dureza Shore A é uma escala de dureza, usada para borracha principalmente, né? Lá nos metais, né, quem estudou essa parte, né, da engenharia ou curso técnico, tecnólogo, você tem lá dureza Rockwell C, dureza Biniel e por aí vai, né? A Shore é um tipo também aplicado, é uma metodologia, né, de análise de dureza aplicado a borrachas, né? Então ele tem aqui as escalas, né? Veja que para cada material eu tenho valores diferentes, né? Então tem aqui no caso dos primeiros, né, são bem parecidos. Já quando eu olho o Viton ele já tem uma dureza maior comparada com os outros, né? Alguns Vitons, né? Ele tem 70 a 90, então ele já é mais duro de modo geral do que os outros aqui. E por aí vai, né? Cada um vai ter uma dureza. Se você olhar aqui em termos de temperatura, veja, né, que o Viton, eu estou falando Viton porque pelo menos para selo mecânico ele é bastante utilizado, né? O Viton na teoria, ele vai até 260 graus, né? Isso aqui está um pouco forçado, né? Na prática, se você chegar a 150, você já vai ter problema. Você pega aqui, por exemplo, o Teflon sim, ele chega na casa aqui do 260, tranquilão. Mas você pega outras, aqui a borracha nitrílica, que é o Buna N, ele chega no máximo a 110. Então você vai ter, né, é claro que o que eu comentei agora há pouco são os principais critérios, né? Mas você pode ter outros critérios importantes também na hora de escolher um tipo de material. E veja aqui, ó, resistência a solvente, né? Veja que borracha natural é fraca, aí a borracha nitrílica já é bom, excelente. Aqui você vê o Teflon excepcional, então você tem uma escala. O ideal mesmo é você olhar tabelas de compatibilidade química de material para ver se você pode aplicar. Mesmo assim, ainda está correndo o risco de você errar. Isso já aconteceu comigo uma vez, que eu estava especificando o material com base na tabela química, só que na prática o pessoal já tinha observado que não funcionava, né? E aí a sorte que me avisaram e não chegou, né, a vias de fato de comprar e tal, né? Mas se tivesse aplicado, né, teria dado problema nesse sentido, né? Então, eu tenho uma outra questão em termos de característica, resistência, né, inchamento, em óleo, né? Em óleos vegetais, resistência a petróleo, resistência à oxidação e por aí vai, né? Cada um também tem uma escala que é melhor ou pior nesse sentido. Bom, continuando aqui, né? Quais são os problemas típicos que a gente tem em relação a anel-O? Um deles, né, o ataque químico, como eu comentei, né, o ideal é que você tenha analise, né, primeiro, né, a tabela de compatibilidade química para ver se esse material pode ser aplicado ou não. E em segundo lugar, você pode aplicar também verificação de campo, né, verificar com quem é mais experiente para ver se já aplicou aquele material naquilo que você quer aplicar, né, para você não correr o risco, porque pode acontecer, né, porque às vezes o que acontece? A tabela química, ela mostra, muitas vezes, o produto puro, digamos assim, né? Só que nas indústrias químicas, farmacêuticas e por aí vai, né, de papel celulose, você tem produtos que às vezes não, na sua grande maioria são misturados. E às vezes essa mistura gera uma outra característica química, né? Então é sempre importante verificar com o pessoal que já trabalha com isso para ver se você não tem, se foi aplicado, né? Para não correr o risco de você aplicar o material e ter algum tipo de problema, né? Voltando aqui na apresentação, uma outra que eu falei é a vulcanização, né? Você pode, vulcanização é endurecimento da borracha, né? Ela vai ficando mais dura, a borracha, e consequentemente ela vai perdendo a rigidez, a flexibilidade e deixa de vedar, né? Ela pode inclusive travar
as partes que ela está vedando, né? Se for, né, vedação estática, digamos assim, você pode ter menos problema, né? Mas isso aqui às vezes acontece. E um dos problemas também que é a extrusão, né? Que é justamente o que acontece, né? A deformação é tão grande aqui que eu vou tendo ele vai entrando aqui debaixo, né? Então o que acontece, né? Ele vai formando aqui um dentinho aqui, né? E isso aqui pode ser tão severo a ponto, né, do anel O ficar com problema, né? Então ele vai perder a função. Em caso de selo mecânico, né? Se você pegar, por exemplo, alguns tipos de selo mecânico, eu não sei se vai dar para aparecer aqui. Aqui eu tenho um anel O aqui dentro, né? Então, deixa eu só ver se está aparecendo aqui. Não sei se você consegue visualizar aqui, ó, aqui dentro tem um anel O. E ele tem um certo movimento assim. Então pode acontecer dele fazer a extrusão, digamos assim, né? E acontecer isso que eu apontei aqui, e aí ele trava, né? E aí ele não permite o selo mecânico, voltando até aqui, o selo mecânico ele vai ficar fixo aqui e ele vai ter esse movimento assim, ó. Ele vai ter um movimento, eu vou fazer com a mão assim. Ele vai ter um movimento assim, de abre e fecha, né? De acordo com quando ele começa a operar, ele faz isso. Quando ele para de operar o equipamento, ele abre, né? E fecha o selo mecânico que a gente chama, né? E aí nesse caso você tem, ele pode travar o selo mecânico aberto, né? Que é o que a gente fala, né? Que é o que a gente comenta, que ele pode travar aberto e aí o selo mecânico para de funcionar. E isso pode acontecer também com outros equipamentos, né? Com outros equipamentos pode acontecer, com outras peças também ele pode travar, né? Voltando aqui. Então uma das soluções é diminuir a folga. Eu posso aumentar a dureza, usar um anel O que tem uma dureza maior, ou eu posso usar um anel, chamado anel anti-extrusão. Se eu fizer aqui, isso aqui também é um gráfico que tem no catálogo da Vedabras, né? Então o que acontece? Se eu pegar a folga, deixa eu colocar aqui a folga. Eu acabei tirando aqui. Vou ver se está aqui. Eu acabei tirando. A folga diametral que eu vou ter, se eu pegar um exemplo, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Eu vou pegar aqui a folga diametral de 0,4 milímetros aqui. Então o que acontece, né? Se eu considerar uma borracha que tenha 70 short A, ele vai ter no máximo aqui em termos de pressão que ele vai suportar, vai poder trabalhar, isso aqui trabalhar de maneira adequada, né? Por volta aqui dos 38 aproximadamente. Por outro lado, se eu considerar uma borracha de dureza Shore A80, eu vou ter um valor aqui por volta aqui dos 90. Isso aqui eu estou falando 90 bar, né, que é kgf por centímetro quadrado. Essa seria a pressão, 90 bar de pressão aqui. Ou, né, se eu pegar uma borracha com dureza, né, um anel O com dureza 90, eu vou chegar aqui com uma dureza, esse aqui é 200, 150, sei lá, 130, né? Não sei aqui o grau, teria que analisar um pouco melhor. Então o que acontece, né? Quanto maior a dureza do anel O, menos ele vai deformar, consequentemente, melhor vai ser para esse problema de extrusão. Mas a desvantagem é que ele vai, como ele é mais duro, né? Ele vai, até a deformabilidade dele para fazer uma vedação também vai ser prejudicado, né? Como tudo na vida, você ganha para um lado e perde para o outro, né? E uma outra maneira é colocar o chamado anel anti-extrusão. O anel anti-extrusão, ele pode ser, normalmente ele é feito, ou frequentemente é feito em PTFE. PTFE nada mais é do que Teflon. E normalmente, só que PTFE é o nome químico, politetrafluetileno, e Teflon é a marca da DuPont, que foi a primeira que criou esse produto, né? Depois que perdeu a patente, todo mundo, né, cria, e aí você vai ter, né, várias marcas no mercado que é alguma coisa Flon. Então, esse alguma coisa Flon é o próprio Teflon, né? É uma vedação com base em Teflon, que outro fabricante está dando o próprio nome em termos de marca, né? É isso que eu quero dizer. Se eu coloco aqui esse anel, esse anel anti-extrusão, o que vai acontecer? Quando eu pressurizo aqui, o anel O ele vai deformar nesse anel anti-extrusão,
ele vai permitir, veja que aqui eu tenho uma folga, aqui eu tenho uma folga, aqui eu tenho uma folga maior, né, maior do que a folga que eu tenho com o próprio anel anti-extrusão. Né? Então o anel anti-extrusão ele diminui a folga, né? Consequentemente não tem como o anel fazer esse problema de extrusão aqui embaixo. Se eu tiver, né, processos que têm pressão dos dois lados, que pode variar, né? E aí eu vou ter a movimentação para lá e para cá, e eu coloco dois anel anti-extrusão, né? Para ele proteger dos dois lados. Eu preciso sempre colocar dois? Não, depende da aplicação. Se é o caso, né, se de você só ter pressão desse lado aqui, né, nesse exemplo aqui, você só põe do lado oposto, né, fazendo essa proteção aqui, né. Agora falando um pouquinho sobre o alojamento, né. O alojamento vai depender da aplicação. Se é uma aplicação estática ou se é uma aplicação dinâmica, né. E aqui eu trouxe, né, esse aqui é do catálogo da Parker, né. E ele chama o alojamento normalmente de G. Então aí você tem que olhar no catálogo para ver se é isso mesmo. Né? Então ele coloca, por exemplo, no catálogo, está aqui, né, o alojamento, né, a peça. Aí ele coloca aqui a dimensão como G. Mas é claro que não é só G, né? Nesse exemplo que eu falei de selo mecânico, eu tenho aqui, né, essa sede aqui que ela vai entrar lá, ela entra na caixa aqui, né, na bomba aqui assim, né? Então eu não posso ser no formato, até posso, né? Mas esse aqui é um dos modelos, né, que eu tenho, veja que eu tenho um pino aqui. Então esse aqui é o que a gente chama de sede L, né? E tem a sede U, que é justamente a sede O, que ela tem esses dois fechamentos, tem exatamente esse formato que eu estou colocando aqui. E o anel O, ele vai estar aqui. Eu vou exagerar no tamanho, só para exemplificar. E o anel O vai estar aqui. O que tem que acontecer? O anel O, ele tem que ser maior, né? O diâmetro dele. Esse diâmetro aqui, que a gente chama de W lá no catálogo, né? Esse W, e aqui tem uma certa profundidade H aqui. Então W tem que ser maior do que H. Por quê? Porque na hora que eu entrar com a outra tampa, ele vai apertar o anel O, né? Como a gente mostrou naquela animação agora há pouco ali, né? Então veja aqui eu tenho o anel O de seção 1.16 ou 1,78, né, que seria aquele primeiro anelzinho O que a gente mostrou lá na sequência. Nesse caso aqui não, o alojamento não importa qual é o diâmetro, só vai mudar, né, nas dimensões de usinagem e tudo, mas para efeito de profundidade e de largura aqui não vai alterar nada. E aí eu tenho aqui o alojamento, né, se eu tenho um anel O de 1,78 de diâmetro, né, W 1,78, aqui está aqui W, 1,78, eu vou ter o alojamento, ele tem que ter 2,4 a 2,6. Se eu não tiver esse parback, que é o nome que a Parker dá para anel anti-extrusão, né, que é o que eu acabei de mostrar. Então se eu não tiver o anel anti-extrusão, eu tenho que ter 2,4 a 2,6. Se eu tiver um só, que nem esse exemplo que eu mostrei aqui, ó, então se eu tiver um só, seria esse, com dois, e sem nenhum, que seria o primeiro caso que eu mostrei aqui, que inclusive está aqui na minha figura aqui. O alojamento, né, a largura do alojamento vai ter que ser 3,5 a 3,7, e se tiver dois, vai ter que variar de 5,2 a 5,4. E é claro que eu não coloquei na apresentação, né, mas a gente tem, né, aqui tem um arredondamento para evitar dano no anel O. Aqui também ou é arredondado ou é chanfrado, né, aqui na parte de fora. E aqui eu tenho essas informações aqui, a parte de excentricidade pode ser, e por aí vai, né. Então essas são as considerações que nós preparamos para comentar hoje, né. Então assim, o que você tem que ter em mente quando a gente fala de anel O? Ele é especificado pelo diâmetro interno e mais, né, a espessura, vamos dizer assim, do anel O, que é o diâmetro da seção transversal. O diâmetro externo vai ser o diâmetro interno mais duas vezes essa alturinha, né, do anel O, no exemplo aqui, né? Então, que é o que eu quero, o diâmetro interno é isso aqui, e eu vou ter duas vezes a alturinha, né? Então, esse seria o diâmetro externo. O alojamento, ele vai ter que ter um diâmetro externo um pouco menor. E aí você pode perguntar assim, mas
o quanto menor vai depender da aplicação. Como aqui né, eu fiz uma apresentação introdutória sobre a NeoO, o ideal realmente é você aprofundar, né, no estudo até do próprio catálogo dos fabricantes, que ele traz o da Vedabras até melhor do que do que a Park, em termos nesse termo mais específico, né? E com isso você tem informações adicionais. O que eu não falei aqui, a parte de rugosidade. Você tem que ter uma rugosidade adequada ali, né? Então tem informações de rugosidade, tem essas informações dos diâmetros de adoçamento, de arredondamento ali, ali no alojamento. E por aí vai, né? Então, a parte de aplicações, né? O quanto que você vai apertar o anel O. Até que se eu for voltar aqui lá no comecinho, né? Deixa eu voltar aqui. Se você for... Tô voltando a apresentação aqui. O quanto... Opa, passei. O quanto que você vai apertar. Deixa eu voltar aqui na apresentação. O quanto que você vai apertar aqui, igual eu tô mostrando nessa animação. Opa, foi demais. O quanto que vai apertar? Vai depender da aplicação, se é estática ou se é dinâmica, dependendo da posição que está também, né? Então, existe essas informações adicionais que eu não entrei em detalhes aqui, que a minha ideia é fazer aqui uma apresentação de uns 30, 40 minutos, 45 minutos no máximo, e aí acabaria levando muito tempo. E agora eu abro para vocês aí, caso vocês tenham perguntas, né? O Alifer Dutra pergunta se o material vai estar disponível para download. Na verdade, para download não, mas exceto para quem for membro do canal. Aí para quem é membro do canal a gente libera também os materiais. E aí queria ver que alguém gostaria de fazer tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o que a gente alguma coisa que eu não falei, que não ficou tão claro. Diferentemente da semana passada, né, que a gente fez a semana do equipamento rotativo, lá a gente já fez uma apresentação de 1h30, né? Aqui a gente está fazendo uma live para ser um pouquinho mais curto o tempo. Alguma pergunta, pessoal? Ninguém tem dúvida? Não deu tempo de ter dúvida? Ninguém? O que vocês acharam da apresentação? Foi muito curta? Não foi tão detalhada? Poderia ser melhor? Tô olhando aqui, o pessoal não quer conversar comigo não. Bom, seja bem-vindo então, Arlete. Fico contente em você ter aparecido. Tem bastante materiais já, tá? A gente já tem aí, tá beirando 500 vídeos já disponíveis. 500 vídeos públicos, né? E para membros já está chegando a quase 600. Né? Então tem bastante vídeo aí, tanto de aulas, né? A gente tem bastante vídeo de aulas para faculdade, né? Quem está fazendo faculdade, ou vídeo técnico também, né? Deixa eu voltar aqui. Ou vídeos sobre temas técnicos tem bastante também, principalmente vedação industrial e a parte de equipamentos, bombas, compressores, né? Tem bastante coisa aí que a gente compartilha um pouco da experiência com o pessoal aí. Aí fica aí o convite também, né, para quem não é inscrito, se inscrever, e quem quiser dar uma força também, né, no trabalho aí da gente, que venha se tornar membro aí também, que acaba ajudando a gente, né. O Alifer tá falando que é a primeira vez também, legal. Na verdade, assim, fazia tempo que eu não fazia live, né? Semana passada eu tinha feito um evento, né? E aí nesse evento eu acabei, por última hora eu decidi fazer também no YouTube, né? Liberei no YouTube. Mas a apresentação principal foi através do Google Meet, né? Aí agora eu resolvi fazer só como ficou dando problema na transmissão, eu decidi fazer só via Google Maps, Google Meet não, só via YouTube mesmo, né? Sobre o tema,
Só em termos de curiosidade que eu lembrei aqui, né, você tem anéis, ó, por exemplo, no selo mecânico que você tem aperto de até 5 décimos, então, diferentemente, então selo mecânico, diferentemente de gacheta, gacheta você pode chegar, pode usinar até 1 milímetro do diâmetro, que a gacheta ainda vai promover a vedação dela, né? Mas selo mecânico não, selo mecânico tem que ser certinho, né? Tanto que você tem o selo, se não me engano, a medida 1 3/4, se não me engano, convertendo para milímetro, dá 34,9. Agora não lembro se é 1 3/4 ou se é 1 1/6, né? Eu fiquei na dúvida aqui agora. Se você quiser usar o selo de 35 milímetros, já não funciona muito bem, né? Você já vai ter vazamento. Justamente porque a quantidade de aperto que vai dar é pequena, né? Então, quando você tem pouco aperto, ele não gera o aperto. Só que o que acontece, né? Isso que eu estava mostrando aqui no selo mecânico, né? Ele tem esse movimento aqui assim, né? Lá no equipamento. Então, ele vai fazer esse movimento assim, né? Aqui vai ficar melhor até para fazer. Então o que acontece? Quando ele está parado, ele está fechado. Quando o equipamento está parado, ele está fechado assim. Quando você começa a operar, o fluido entra na face e ele afasta. É claro que eu estou exagerando, né? A gente não vê isso, né? A gente não vê isso na prática, né? E aí ele vai tendo essa movimentação. O que acontece quando tem um problema de extrusão que eu havia comentado, né? Ele não consegue voltar quando desliga o equipamento. E aí você começa a ter vazamento com o equipamento parado. É isso que é um problema que você tem em função disso, né? E nesse caso aqui, né, o aperto da anel O que chega a 5 décimos. Já no caso da sede aqui, né, como ela fica parada, não tem movimento, então o aperto do anel O da sede pode ser maior, eu posso comprimir mais. Se você observar aqui de perto, você vai ver que o diâmetro do anel O é maior do que o diâmetro dessa peça aqui, que é justamente aqui no alojamento que ele vai entrar lá em cima, né? Aqui ele vai apertar, né? E eu tenho que ter uma folguinha aqui para essas duas peças conseguirem fazer montagem, né? Mais alguma dúvida? Deixa eu ver quem mais aqui. O Alcazay Del Rey, ele comenta que o assunto é novo. De fato, assim, esse aqui foi um assunto bem introdutório que eu fiz hoje, né? Claro que tem muito mais coisas, mas o fundamental é você ter em mente que você não pode usar o mesmo anel O para todo quanto é aplicação, né? Isso, se você usar o anel O errado, né, com material errado, você pode ter problema muito sério, né? Pode acontecer problemas bem sérios mesmo, né? Imagina uma indústria química que está operando um produto perigoso, né? Se você coloca o material errado, pode acontecer do ataque químico. Em alguns casos ele simplesmente dilata, né? E trava tudo, as partes móveis, ele trava as partes móveis. Mas pode acontecer dele, entre aspas, derreter mesmo, literalmente sumir. E aí quando isso acontece, né, você tem um vazamento muito grande, né? E se o vazamento é grande de um produto perigoso, né, aí é um caso bastante sério, né? Então você tem que ficar esperto com o uso correto do anel O. E aí depois é claro que, né, em termos de material. Por isso que você sempre tem que olhar, né? A primeira coisa, material, qual é a aplicação, depois temperatura, verificar se atende temperatura, porque às vezes nem sempre atende. E aí você vai checar os outros detalhes, né? Mas se errar já no material ali, a chance de dar zica é bastante grande. Mais alguma pergunta? Bom, no mais, né? Enquanto o pessoal aí, como sempre tem um atraso, né? Então eu não sei se o pessoal está esperando para perguntar ou se o pessoal não quer mais perguntar. Vou convidar de novo aí para quem não é inscrito, se inscrever no canal, mais uma vez, né? Promover o nosso canal aí, divulgar, né? A gente tem uns vídeos bacanas aí de aula, mecânica dos fluidos, resistência dos materiais, a parte de vedação industrial. Um dos vídeos mais ranqueados do YouTube sobre selo mecânico é o meu, né? Tem não só um, tem vários, né? Então isso aí
São assuntos aí que tem pouco, né? O pessoal fala pouco, né? Então acaba que é, o que a gente fez aí é bem didático, a ideia é explicar mesmo como funciona. Bom, e se ninguém tem mais dúvida, né? Eu fico à disposição aí, vou ficar mais um tempinho aqui. Se alguém quiser fazer uma pergunta ali, pode ficar à vontade. De novo, né, na descrição do vídeo, né, tem um dos links, final links. Nele você consegue acessar todos os nossos é, Facebook, Instagram, Twitter, os canais do YouTube que nós temos, nossa página no LinkedIn, nosso perfil no LinkedIn, quem quiser também seguir a gente lá na nossa rede no LinkedIn também, nosso site e por aí vai, né? Tem uma série de coisas aí nesse link aí facilitando, né? O pessoal ficava perguntando, aí eu resolvi colocar numa página só. Acho que o pessoal não vai perguntar não. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a vocês, todo mundo, todos que presentes, né? E quarta-feira que vem nós estamos aí de novo, né? Eu vou trazer outro tema relacionado semelhante a esse. A ideia é a gente, né, discutir. Se vocês tiverem alguma sugestão de temas também, vocês podem mandar no meu WhatsApp, né? Como eu falei, tem né, no Links, você consegue acessar os nossos como chama? O nosso perfil no WhatsApp, né? Pode mandar uma mensagem pra gente, que tal falar, né? Se tiver dentro do nosso conhecimento, a gente pode abordar também nas próximas quarta-feiras. Mas a ideia é toda quarta-feira a gente fazer uma live dessa, uma live curtinha aí de 30, 40 minutos, né? Tentando explicar sendo bem direto ao ponto, explicando um determinado tema relacionado à engenharia, relacionado a vedação industrial, a equipamento, seja, né, essa é a ideia que a gente está se propondo aí fazer às quarta-feiras. No mais, né, agradeço mais uma vez pela presença de todos e a gente se vê por aí. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.